que nós vamos fazer? Quando eu clico em Layout, olha só o que acontece quando eu clico em Layout. Ele já gera essa linha aqui para mim, tá? Eu vou apagar essa linha. Primeira coisa que eu vou fazer é apagar essa linha. E mostrar como funciona isso daqui, tá? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, que eu estou incomodado, porque eu não quero aparecer tanto. Eu vou diminuir um pouquinho aqui. Deixa eu me diminuir um pouquinho aqui. Só um pouquinho, só um pouquinho. Eu estou incomodado. Incomodado. Só estou me diminuindo um pouquinho de nada. Eu estou muito grande. E eu não quero estar tão grande assim, porque o destaque nesse momento não sou eu. O destaque é o CAD. Feito isso, fazendo essa adequação aí, é uma pena, porque, pô, cara bonito igual eu, pô, um cara bonito como eu, não, fica difícil, a gente fala português. Mas eu diminuí para mostrar a tela, brincadeiras à parte. O que nós vamos fazer com isso? Preste atenção. Eu vou criar um layer chamado MView. Não sei se já existe aqui um layer chamado MView. Não. O que é esse MView? E eu vou mostrar por que eu vou criar esse layer chamado MView. Eu poderia criar qualquer layer, mas eu vou criar um layer MView, só isso que eu vou criar. E vou colocar esse layer como corrente, tá vendo aqui? Ou seja, a partir de agora, qualquer objeto que eu crie, círculo, linha, texto, retângulo, qualquer objeto que eu crie, vai ficar dentro do layer MView, tá ok? Eu posso fechar esse quadro, o layer MView já está corrente, qualquer objeto que eu criar vai ser dentro da camada MView, tá? E eu vou explicar por quê. O que acontece? Quando eu digito MView dentro do Paperspace, tá vendo? Quando eu digito MView dentro do Paperspace, dentro de qualquer layout, tá? Eu vou digitar MView, que é um comando de MView. Eu vou criar, ó, aqui o MView, ele pede para criar o viewport. Tem várias opções aqui e a gente vai ver um pouco mais para frente como é que funciona cada opção do MView. Por hora, o que a gente vai fazer é abrir uma janela. Ó. Eu vou abrir uma janela. Quando eu abro essa janela, eu abro uma MView. O MView é a abreviatura de Multiply View, múltiplas vistas. Tá? E eu vou explicar por quê. Quando eu faço isso, cara, eu faço o seguinte. Ó. Imagina que no Paperspace, lá no Model Space, eu tenho os desenhos criados. E quando eu passo para o layout, para o Paperspace, é como se eu tivesse, eu vou pegar meu caderno aqui, minha colinha, é como se eu tivesse colocado uma folha de papel em cima do Model Space. O Paperspace nada mais que isso. Uma folha de papel em cima do Paperspace. Desculpa, em cima do Model Space, tá? Para que serve essa folha, Fabrício? Essa folha vai impedir que eu visualize o que está no Model Space, que são os desenhos que efetivamente eu criei, tá ok? E que eu quero imprimir. O MView, na verdade, ele vai abrir um rasgo nesta folha que está no Paperspace para que eu possa visualizar o que está atrás dessa folha, ou seja, o que está no Model Space. Esta é a função primária estou falando bem de maneira didática, esta é a função do MView, tá ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque este MView é uma janela, é um retângulo, ó. Eu posso selecionar esse retângulo. E eu posso movimentar, diminuir este retângulo para o tamanho que eu quiser, tá bom? Como é que eu posso fazer isso? Eu posso mover esse cara aqui, ó. Eu posso selecionar ele e eu movo ele para qualquer lugar. E observem, ó, que eu não consigo selecionar a planta. Para selecionar a planta, o objeto que está no Model Space, eu preciso clicar dentro do retângulo que foi criado. Quando eu clico no retângulo que foi criado, olha o que ele faz. Ele abre um destaque aqui, o mouse some da tela, aparece essa seta. Quando o mouse some da tela e aparece a seta, eu levo o cursor, observem que aqui apareceu lá o gráfico X e Y. E quando eu levo o cursor lá para dentro,
eu consigo selecionar os objetos, eu consigo mover os objetos, eu consigo editar os objetos. Só que preste atenção, aqui não é o lugar para editar os objetos. Aqui são configurações para a escala de plotagem, tá bom? Então, olha só, quando eu dou zoom, ó, eu aproximo o objeto da maneira que eu quiser, tá bom? O que eu faço agora, Fabrício, quando eu clico fora? Quando eu clico fora, eu desabilito essa janela e aí eu tenho um detalhe dele ali, ó. Imagina que eu quero só um detalhe dele aqui, ó, tá? Eu quero aumentar aqui, ó, clicar lá dentro e eu vou só selecionar aqui um detalhe. Esse vai ser o detalhe que eu vou selecionar. E aí, por que eu fiz isso? Porque eu posso, de novo, digitar MView, ó, e criar uma outra janela. Ó. Eu vou criar uma outra janela aqui embaixo. Ó. Essa outra janela aqui, eu vou mover um pouquinho. Não precisa nem mover, tá? Eu vou clicar dentro da janela e vou selecionar a minha planta. Olha o que eu vou fazer. Ó. Selecionar a minha planta. O que eu estou fazendo, na verdade, é só dar zoom. Quando eu estou dando zoom, eu não estou escalando a minha planta. Ó, cliquei fora, tá vendo? Tá lá, ó. Cliquei fora, tá lá. Eu tenho duas vistas. Duas vistas. E aí eu posso fazer isso daqui, ó. Eu posso copiar esses caras aqui e trazer ele para cá, ó. Vou botar ele bem aqui, ó. E aí, quando eu clico dentro, eu posso caminhar sem dar zoom. Eu não vou dar zoom agora, tá? Eu não vou dar zoom. Eu posso caminhar dentro dessa janela do MView, selecionar um outro ponto da tela sem mexer no zoom, tá bom? E clico.